Olá, Deus abençoe sua vida. Neste vídeo eu quero falar sobre a morte. Pode ser que isso te apavore. E quero iniciar aqui lendo um versículo do Salmo de número 89, aí o versículo de número 48. Quem há que esteja vivo e que não verá a morte? Ou quem há que livre a sua alma do poder da sepultura? Conhece alguém? Ninguém. Todos, sem exceção, estarão um dia de frente com a morte, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos nos deparar com a morte. Muitos até acham, que a morte ela é democrática. E você acha que a morte é democrática? Mas ainda te faço uma pergunta: a morte, bênção ou maldição? O que você acha? Fique até o final do vídeo e você será abençoado e terá uma nova visão sobre a morte. Eu não tenho medo da morte. A morte, para mim, é algo inexplicável. Com certeza não encaro de forma muito agradável. Eu encaro a morte de uma forma positiva. Algumas pessoas acreditam que é o fim de tudo. O nascer e morrer. O maior mistério que pode existir. uma missão cumprida. Então, para mim, a morte é um encantamento. Para mim, a morte não é o fim. Só que eu acho cruel. Eu não tenho medo da morte, e sim do sofrimento, da dor. Para mim, a morte é a prova daquilo que você existiu. A realização de tudo que fez feito aqui fica. Eu posso passar a minha vida toda batalhando por uma felicidade. Eu sempre defendo a tese que você não morre. Eu não acho injusta, porque a morte ela é democrática. Seria o conflito da felicidade e o fim de tudo, né? Você pode viver eternamente. A morte na vida do ser humano, ela tem sido bênção ou maldição? Depende, do ponto de vista de cada um. Alguns se apavoram, vê a morte como maldição. Na verdade, ela é a maldição do pecado. Mas ela tem um lado que ela é bênção. E é este lado que eu estarei falando com você nesta hora. Há alguém que escape da morte? Eu, você, não adianta. Passaremos pela morte. O meu dia vai chegar. A minha senha será chamada, a tua senha será chamada. Nós vamos nos deparar mais cedo ou mais tarde com a morte. Isso é inquestionável e todos nós sabemos disto. Nada melhor do que falar sobre a morte usando a primeira morte. Como surgiu a primeira morte? Como foi a primeira morte? Por que aconteceu a primeira morte? A primeira morte ela foi executada por Deus. Quando Deus ele matou um animal. Então nós vemos em Gênesis 3, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Como que Deus fez túnicas de peles? Matando um animal, provavelmente um cordeiro. E então da pele do animal fez o Senhor túnicas, vestimentas para Adão e Eva, porque eles estavam nus. Quando nós falamos de nudez, nós também falamos de nudez do pecado. E a vestimenta que o Senhor fez para Adão e Eva foi para cobri-los do pecado. Mas vamos lá, quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus. Quando nós falamos assim que eles foram expulsos da presença de Deus, nós temos
né, uma ideia assim de que eles foram escorraçados do paraíso, que saíram, né, correndo do paraíso, que Deus estava atrás deles, né, bravo. Tem até uma pintura de um anjo com uma espada de fogo atrás deles. Mas na verdade não foi bem assim, né? Deus primeiro, ele conversou com Adão, conversou com a Eva e passou algumas sentenças para eles sobre o pecado que eles tinham cometido, fez uma promessa para eles de que viria o libertador ali em Gênesis 3,15 e disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a sua cabeça. E, contudo, a serpente lhe feriria o calcanhar. Estava falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça de Satanás, contudo ele morreria na cruz. Então nós já vemos ali no início uma promessa de resgate. E, então veja bem, Deus fez aquela promessa de resgate. Deus fala com a Eva, Deus fala com Adão, e aí Deus, né, os tirou do paraíso. E eu até vou ler esse texto que está aí no versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada de fogo, uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pois bem, no centro do jardim do Éden, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ali simbolizando o próprio Deus, simbolizando Jesus, da qual Adão e Eva, o homem, deveria comer sem restrição alguma. E comendo da árvore da vida, eles viveriam eternamente. Mas Deus colocou a árvore do bem e do mal e disse: dessa vocês não comam, porque o dia em que comerdes certamente morrerão. E eles comeram e morreram espiritualmente falando. Depois, como a morte entrou no gênero humano através do pecado, eles morreram fisicamente também. Adão viveu 930 anos, se eu não me engano, mas ele morreu. Fisicamente ele morreu. E houve também a morte espiritual. Mas Deus, como eu acabei de dizer, já providenciou o resgate. Mas o que eu quero dizer, eu quero me ater aqui a esse texto que eu acabei de ler aí a partir do versículo 22, que Deus disse: olha, agora eles se tornaram como um de nós. Por que como um de nós? Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triuno. E para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Espera aí, mas eles não podiam comer? Sim, podiam comer livremente. Eles tinham total livre-arbítrio antes do pecado. Mas agora, se eles comessem da árvore da vida no pecado, eles seriam eternizados neste corpo físico no pecado. Uma pergunta: você já imaginou você viver eternamente neste corpo físico que sente dores, que tem problemas de saúde, que passa por tristezas, as nossas emoções, né, altos e baixos? E você já imaginou vivendo eternamente neste corpo, né, que você vê que é um corpo corruptível, que o pecado habita nele, a maldade nele? Então Deus disse: não, o homem agora ele se tornou conhecedor do bem e do mal, e ele não pode mais comer da árvore da vida, senão ele se eternizará neste
corpo de pecado. Então Deus tirou ele do jardim, ou seja, tirou ele de perto da árvore da vida, colocou o homem e a mulher que havia criado fora do jardim e disse: agora vocês vão lavrar a terra da qual vocês vieram. E Deus, ele colocou querubins guardando o jardim do Éden para que o homem não retornasse mais ao jardim. E não obstante, não colocou apenas querubins guardando o jardim, mas também uma espada de fogo que rodeava o jardim, que cercava o caminho da árvore da vida, para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida e fosse eternizado em um corpo de pecado. Deus permitiu que o homem viesse a morrer. E aí é que está morte. Quando nós falamos de morte, isto gera medo, gera pavor, mas na verdade, morte, eu quero dizer para você que também é fruto do amor de Deus. Muitos têm como maldição, e não deixa de ser uma maldição, a maldição do pecado, mas um dia a morte será banida. E a morte entrou no gênero humano, eu vou passar pela morte, você passará pela morte, todos nós passaremos pela morte. Quanta dor, né, nós já não sofremos com a morte. Eu já perdi muitos entes queridos, pais, né, e pessoas próximas, e realmente a morte ela é terrível. Mas ela é fruto do amor de Deus para conosco. Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, na verdade, Ele venceu a morte. Ele foi o primeiro que venceu o poder da morte. Você pode vencer o poder da morte? Alguém pode vencer o poder da morte? Segundo aqui o Salmo 89, versículo 48, que nós lemos, não, ninguém pode vencer o poder da morte. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se salve. E aqui no Salmo 116, versículo 15, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, porque aqueles que morrem em Cristo, que fizeram a opção por Jesus Cristo, Ele vai ressuscitar. Veja bem, se o homem lá atrás, no pecado, o homem Adão, comesse da árvore da vida, ele seria eternizado num corpo de pecado. Deus permitiu que a morte entrasse, e agora aqueles, né, que através do Senhor Jesus Cristo, que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele é a primícia dos mortos, Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e Ele também nos ressuscitará, e nós receberemos um novo corpo, não mais um corpo de pecado, mas um corpo celestial. A Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino dos céus. Então veja bem, Deus permitiu que a morte entrasse para que Ele pudesse te ressuscitar um dia em um corpo de glória, para que você participe do seu reino, para que o homem volte como era antes do pecado e viva para sempre comendo da árvore da vida em um corpo de glória. Então eu quero dizer que o que Deus tem para você é coisa grandiosa. A morte nos amedronta, sim, ela traz pavor, mas ela é fruto do amor de Deus, para que um dia você ressuscite. Veja bem, Jesus Cristo disse aqui em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu quero dizer para você que
você deve entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te promete um reino. E assim como Ele ressuscitou dos mortos, você também vai ressuscitar um dia e vai receber um corpo de glória, um corpo incorruptível para viver toda a eternidade na presença do Senhor. Tá? Então não tenha medo da morte. Se você tiver Jesus Cristo no seu coração, você vai encarar a morte de uma outra maneira, como uma passagem, como um momento em que você sairá de uma dimensão para uma outra dimensão, de uma dimensão física para uma dimensão espiritual, para viver eternamente. Deixa eu te dizer uma última coisa. Sabe, nós trabalhamos aqui no mundo, nós vivemos aqui no mundo como se nós nunca fôssemos morrer, né? Buscamos os bens materiais, trabalhamos desesperadamente, queremos mais e mais. Quando nós chegamos perto da morte, nós vemos que nós não vivemos, não é assim? Mas se nós temos a plena convicção de que nós vamos morrer, de que existe uma vida eterna, então nós vamos agir diferente. Vamos nos voltar para a nossa família, nós vamos fazer o melhor para o reino dos céus. Como Jesus Cristo disse, acumulai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça rói, nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não roubam. Ali o teu tesouro está seguro. Então, viva sabendo que você vai deparar com a morte, que haverá esta passagem da morte para a vida. Pode ser vida eterna na presença de Deus, se você tiver Jesus Cristo, ou vida eterna separado de Deus, se você não tiver Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.